Um garoto de apenas 9 anos fez contato com seres de outro mundo. Ele encontrou uma nave em forma de disco e pequenas criaturas. Movido pela curiosidade, ele se aproximou, até que algo o atingiu e ele desmaiou. Quando acordou, estava dentro da nave. Criaturas o cercavam, enquanto lá fora uma marca circular queimava no solo. Mas esse foi apenas o início. O que ele viu e viveu nos anos seguintes transformou um mistério local em um dos casos ufológicos mais intrigantes da história. Profecias, artefatos misteriosos e um convite para deixar a Terra. Este é o caso do menino Bu Hallberg, em Wilhelmina. Prepare-se para conhecer uma história que desafia a compreensão. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Em 1958, Wilhelmina era uma pequena cidade na histórica província da Lapônia, Suécia. Com pouco mais de 6.000 habitantes atualmente, a região é conhecida por sua natureza inóspita e eventos folclóricos, como o festival anual de Rebid de Garma. Porém, há mais de 60 anos, um acontecimento intrigante colocou a pacata cidade no radar dos ufólogos. O caso de Bu Hallberg, um garoto que afirmou ter vivido uma experiência extraordinária com seres de outro mundo. Bu Hallberg, com apenas 8 ou 9 anos, vivia em uma fazenda afastada com sua mãe, padrasto e irmãos. Certo dia, enquanto caminhava pelo pasto próximo à sua casa, ouviu um som metálico vindo de uma encosta perto de um lago. Curioso, aproximou-se e encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma nave em formato de disco, com cúpulas superior e inferior e janelas nas laterais. Ao redor da nave, pequenas criaturas humanoides estavam coletando materiais como pedras e arbustos. Apesar de parecerem adultos pela fisionomia, tinham estatura muito baixa, olhos grandes e amendoados, narizes pontudos, orelhas afiadas e vestiam macacões pretos com cintos. Inicialmente, Bu pensou que fossem pessoas, mas logo percebeu que algo não era normal. Movido pela curiosidade, Bu tentou se aproximar, mas uma das criaturas fez sinal para que ele parasse. Ignorando o aviso, continuou caminhando, até que um dos seres sacou um objeto do cinto e disparou algo que o atingiu no abdômen. Sentindo-se fraco, Bu caiu no chão, desmaiando logo em seguida. Quando acordou, estava dentro da nave, deitado em uma espécie de cama. Ele se lembra de ver as criaturas ao seu redor antes de desmaiar novamente. Horas depois, foi carregado para fora e deixado na grama próxima ao lago. Ao voltar para casa, sua mãe notou sua camiseta rasgada e manchada de sangue, mas surpreendentemente não encontrou ferimentos em seu corpo. Esse foi apenas o início de uma série de encontros que marcariam os verões de 1958 e 1959. A nave retornou em outras ocasiões, e Bu chegou a estabelecer uma comunicação rudimentar com uma das criaturas, que parecia feminina e mais humana em suas feições. Ela explicou que o pouso inicial foi devido a uma emergência e pediu sua ajuda para coletar galhos e apagar rastros deixados pela nave. Após o primeiro contato, Bu Hallberg viveu outras experiências marcantes com os mesmos seres. Em um dos encontros, ele ouviu um som familiar enquanto estava no celeiro de uma fazenda vizinha. Ao espiar do lado de fora, viu novamente a nave pousada no pasto. Desta vez, ele hesitou, mas sua curiosidade foi vencida pelo medo e ele se escondeu. Uma das criaturas, com feições femininas e cabelo longo, o encontrou e tranquilizou, dizendo que ele não precisava ter medo.
A comunicação foi feita em sueco, mas com uma entonação estranha, como se fosse traduzida. A criatura pediu que ele colhesse galhos de um arbusto específico. Ao caminhar ao lado dela, Boo percebeu que, embora parecesse caminhar, seus pés não tocavam o chão, como se flutuasse. Ele notou mais detalhes sobre ela. Pele extremamente branca, lisa e macia, um uniforme de couro preto com um cinto e um distintivo. Após entregar os galhos solicitados, a criatura explicou que o pouso inicial havia ocorrido devido a uma colisão com uma árvore e que eles estavam realizando reparos enquanto coletavam materiais locais. Com o passar do tempo, os encontros tornaram-se quase rotineiros durante os verões de 1958 e 1959. A criatura feminina parecia confiar em Boo e, em um dos encontros, presenteou-o com um objeto semelhante a uma caneta que supostamente permitiria comunicação à distância. Ele escondeu o artefato em uma caixa de dominós no celeiro, mas, temendo ser descoberto, acabou jogando-o em um poço. Antes de partir definitivamente, a criatura fez algumas previsões sobre o futuro de Boo. Disse que ele teria problemas em uma das mãos, viveria em uma cidade grande e alcançaria a velhice com cabelos brancos. Todas essas previsões se concretizaram anos depois. No verão de 1959, Boo recebeu um convite surpreendente: morar no planeta dos seres. Ele deveria ir sozinho até o local combinado, mas, ansioso, contou o plano a alguns amigos e os convidou para testemunharem a nave. No dia marcado, a nave não apareceu e Boo nunca mais viu as criaturas. Com o passar dos anos, as memórias dos eventos foram reprimidas. Ele cresceu, casou-se, mudou-se para Gotemburgo e teve uma vida relativamente comum. Em 2015, já com 65 anos, as lembranças voltaram de forma fragmentada, o que o motivou a relatar sua história para a UFO Suécia. A história de Boo foi investigada por pesquisadores da UFO Suécia, que entrevistaram sua mãe, Lily, ainda viva na época. Ela confirmou detalhes como marcas circulares queimadas no pasto, as botas queimadas de Boo e seu comportamento estranho após os encontros. Em uma expedição à antiga fazenda, foram encontrados objetos metálicos enterrados, mas sem comprovação direta de ligação com a nave. O local havia mudado muito ao longo das décadas, dificultando as buscas. Os relatos de Boo têm semelhanças com outros casos na Escandinávia, como as criaturas de Kinula, na Finlândia, e o caso de Gustaf Karlsson, que também descrevem seres pequenos, magros, com chapéus pontudos e cintos que disparavam raios. Essas semelhanças fortalecem a credibilidade do caso Wilhelmina. O caso Wilhelmina permanece um dos mais intrigantes da ufologia sueca. Embora os investigadores da UFO Suécia considerem a história de Boo verossímil, não há evidências físicas conclusivas que provem os eventos. O caso continua sendo estudado e é considerado uma peça importante no quebra-cabeça dos encontros extraterrestres.